Você não chegou até aqui por acaso. Algo no ar. Algo que está se movendo no invisível e tem o seu nome marcado. Sim, o seu nome. Neste exato instante, existe uma urgência no céu. E o centro dessa urgência é você. Não é exagero, não é coincidência. E se você está ouvindo isso agora, é porque o céu decidiu intervir diretamente na sua caminhada. Sabe aquelas situações que pareciam nunca mudar? Aquelas orações feitas em silêncio quando ninguém estava por perto? Elas chegaram ao trono do Altíssimo. E agora, enquanto muitos acham que nada está acontecendo, há um milagre tomando forma nos bastidores da sua vida. Mas atenção, esse milagre não é genérico. Ele tem identidade, tem endereço, tem assinatura menos e carrega o seu nome. Não pule esse vídeo. Não ouça com pressa. Há algo sobrenatural sendo liberado aqui e o reflexo disso vai tocar onde você mais precisa. Sua casa, sua mente, seus relacionamentos, seus sonhos. Esta não é mais uma mensagem motivacional. É uma intervenção espiritual. E se você decidir permanecer até o último segundo, sentirá com clareza o peso da glória que está descendo a glória. Não sei trata do Curious e seu coração já sabe disso. Quantas vezes você sentiu como se estivesse segurando o mundo sozinho, assumindo responsabilidades que nunca pediu, enfrentando pressões que ninguém vê? Você caminha com um sorriso no rosto, mas por dentro carrega fardos que poucos suportariam. A exaustão silenciosa, aquela que chega sem aviso, não é apenas física, menos é da alma. E talvez você tenha sentido que, por mais que tente, as coisas continuam escorregando das suas mãos. Há papéis que a vida te entregou sem consulta, situações que despencaram sobre sua cabeça como tempestades, sem abrigo, sem trégua. E mesmo assim, você permaneceu, de pé, sem reconhecimento, mas não, sem dor. Porque por trás da sua firmeza existe um coração cansado, um espírito machucado pelas incertezas, pelos atrasos, pelas portas que ainda não se abriram. Ninguém viu as noites em que você deitou e encarou o teto, esperando uma resposta que nunca chegou. Ninguém entendeu a sua ausência emocional nos momentos em que tudo doía demais para sorrir. E o pior, em meio à dor você ainda encontrou força para orar por outros, apoiar quem precisava, esconder o choro para não preocupar quem ama. Mas aqui está a verdade que você precisa ouvir hoje. Deus viu. Ele estava ali quando ninguém entendeu. Ele entendeu. Quando o silêncio parecia ensurdecedor, ele ouvia até os sussurros do seu espírito. E ele não apenas ouviu, ele guardou. Porque tudo o que você suportou em silêncio foi armazenado no céu como semente. E agora o tempo da colheita chegou. Você não será lembrado pelo que suportou, mas pelo que venceu. E essa virada começa agora. A resposta que você tanto aguardava não virá de onde você esperava. Porque Deus não trabalha com fórmulas, Ele trabalha com fé. E enquanto você achava que tudo estava parado, Ele estava movimentando o invisível ao seu favor. E por isso que neste exato momento algo já está mudando. A sua história está sendo reescrita, não apenas com consolo, mas com intervenção real. Não é uma promessa vaga, é um milagre sendo liberado e com o seu nome. Você precisa entender. Deus não vem apenas para aliviar o peso. Ele vem para transformar a estrutura, para romper ciclos, para colocar fim em repetições espirituais que drenavam sua força. E Ele faz isso não no tempo do relógio, mas no tempo dele. E esse tempo para você é agora, enquanto o mundo te observa. E acha que nada vai mudar? O céu já emitiu um decreto. E esse decreto envolve cura, reconciliação, livramento, portas destrancadas e respostas há muito tempo aguardadas. Você não está aqui por coincidência. Essa mensagem é o anúncio de uma nova estação, não emocional, mas espiritual. Uma estação onde você não viverá mais como sobrevivente, mas como alguém que experimenta o sobrenatural na rotina. Que antes parecia impossível será tocado pela mão de Deus. O diagnóstico que assustava será revertido. O trancado daquela pessoa que você ama será alcançado. A vida que parecia paralisada será impulsionada. Porque quando Deus age, Ele não pergunta. E quando Ele se move, o impossível se curva. Você foi levantado para viver o extraordinário. Não por mérito, mas por graça. E essa graça está ativa agora mesmo, desfazendo palavras negativas, desfazendo lados, quebrando sentenças espirituais e abrindo caminho para aquilo que só o céu pode realizar. Esse é o tempo da manifestação. Você orou, você esperou, você confiou mesmo sem ver. Agora prepare-se para enxergar. Você está no meio de um cenário que parece confuso. Céu já tem um plano claro e traçado. E o mais impactante disso tudo é que esse plano tem o seu nome como parte central. O milagre que você tanto esperava e que achava estar demorando não estava sendo negado. Estava sendo preparado, há detalhes sendo costurados no invisível, há peças sendo alinhadas com precisão divina,
E quando esse milagre se manifestar, não haverá espaço para a dúvida. Foi Deus. Sabe aquelas lágrimas silenciosas que você derramou quando ninguém estava por perto? Foram elas que tocaram o coração do Pai. Aqueles momentos em que você sentiu que ninguém entendia seu peso, sua exaustão, suas dores mais escondidas. Deus entendeu. Ele viu, ele recolheu cada lágrima como sementes de fé. E agora, ele libera a colheita. Esse milagre não será apenas algo bom que aconteceu. Será um divisor de águas. Será o tipo de resposta que transforma a vida de alguém completamente. Uma virada que muda a direção, muda destino, muda tudo. E não virá como relâmpago para brilhar e sumir. Virá como um novo amanhecer menos constante, crescente, carregado de paz. Há algo que só o céu pode fazer. E é exatamente isso que está sendo liberado agora. Enquanto muitos esperavam ver sua queda, Deus preparou sua elevação. Enquanto palavras contrárias se levantavam, ele preparava a honra. E enquanto você se mantinha firme em silêncio, o céu selava o decreto que agora começa a se cumprir. Essa é a marca da intervenção divina. Quando não resta dúvida de que foi Deus quem fez. E quando o milagre chegar, ele trará não apenas solução, mas restauração. E você saberá que tudo valeu a pena. Agora que o milagre começou a se mover, é hora de você se posicionar. Esse não é um momento apenas para receber, mas para caminhar em direção ao que Deus está revelando. Cada passo que você dá em fé é uma resposta ao que o céu já liberou. O que parecia estagnado agora encontra movimento. Aquilo que parecia fechado começa a se abrir. Mas é preciso sensibilidade para reconhecer os sinais. Transformação que começa por dentro já está se refletindo no seu ambiente. Você começa a perceber que certas conexões se afastaram não por acaso, mas por proteção. O que saiu da sua vida não era perda. Era alinhamento. Deus está limpando o terreno para plantar coisas novas. Relacionamentos mais saudáveis, oportunidades que fazem sentido. Vínculos que edificam e não drenam. E talvez você ainda olhe ao redor e não veja mudança concreta. Mas lembre-se, toda árvore cresce em silêncio antes de romper a terra. O invisível vem antes do visível. E agora Deus está te ensinando a discernir esse processo. A esperar sem ansiedade. A confiar mesmo quando tudo parece igual. Porque a diferença está em você. E quando o interior muda, o exterior obedece. Essa virada não é só sobre conquistas. É sobre direção, clareza e descanso. Isso brasser, da lógica da sobrevivência e entrar no tempo da plenitude. É sobre voltar a sonhar, mas dessa vez com sabedoria. Caminhar, mas com leveza. E viver não mais apenas resistindo, mas florescendo. Você já não é mais o mesmo. E isso é o maior sinal de que o que Deus começou, Ele vai completar. A partir do momento em que o céu libera uma palavra, os sinais começam a surgir. E Deus quer que você esteja atento, porque Ele não apenas fala, Ele confirma. Prepare-se para reconhecer toques sutis que vão te mostrar que algo mudou. Pode ser uma mensagem inesperada, uma conversa que traz paz, uma resposta que você nem lembrava mais ter pedido. Esses detalhes não são coincidência. São evidências do mover divino. E se você for sincero consigo mesmo, já consegue sentir. Aquela angústia constante que te acompanhava, começa a ceder. O peso que estava no peito diminui. Há um alívio, mesmo que ainda não saiba explicar o porquê. Isso é o Espírito de Deus reposicionando você, trazendo equilíbrio, curando feridas internas que palavras humanas nunca tocaram. Você não está apenas recebendo um milagre, você está se tornando parte dele. A sua história começa a carregar sinais visíveis de que Deus interveio. Portas que estavam trancadas há anos começam a destrancar sem que você force. Corações que estavam endurecidos começam a se abrir. Aquela situação que parecia estagnada começa a fluir. E tudo isso acontece de forma tão precisa que não há como negar. E desaguindo não é algo que você precisa provar para os outros. É algo que você sente que transforma a forma como você vê o mundo, a vida e até mesmo a si mesmo. A intervenção divina não se limita ao extraordinário. Ela invade o ordinário, o cotidiano e muda tudo. Fique sensível porque os próximos dias trarão mais confirmações. E elas não virão apenas para te animar. Elas virão para te afirmar, para te positioner. Para te mostrar que você está no centro do plano. Você já percebeu como algumas dores silenciosas moldam o nosso comportamento? Sem que a gente perceba? Feridas antigas, rejeições, decepções, tudo isso vai se acumulando e, com o tempo, vira uma trava invisível. Mas hoje Deus está destravando áreas do seu coração que estavam adormecidas. Ele não quer apenas que você viva menos, Ele quer que você floresça. Muitos dos seus bloqueios não nasceram do acaso. Foram frutos de palavras que feriram, olhares que julgaram, situações que te fizeram acreditar que você não era suficiente. Mas Deus conhece cada detalhe disso. E agora,
Ele está entrando nesses espaços silenciosos, nesses quartos escuros da alma, para fazer o que ninguém mais pode, curar de dentro para fora. Você vai começar a perceber uma liberdade nova nas suas emoções. Vai parar de se sentir culpado por cuidar de si. Vai parar de pensar que ser forte é esconder o que sente, porque o verdadeiro milagre começa quando há permissão para o processo. E Deus já começou esse processo em você. A cura emocional que está vindo sobre sua vida vai te permitir amar com mais leveza, confiar sem medo, descansar sem culpa. Vai devolver a sua espontaneidade. Vai restaurar sua coragem. E, principalmente, vai te libertar da prisão da comparação, do medo constante de errar, da ansiedade disfarçada de controle. Deus está te ensinando a ver com novos olhos, a enxergar valor em quem você é, não apenas no que faz pelos outros. Ele está silenciando a voz da autossabotagem e ativando uma nova identidade em você, firme, segura, redimida. Essa cura vai refletir em tudo, no jeito que você se comunica, nas escolhas que faz, nas relações que estabelece, porque uma alma livre transforma todo o ambiente ao redor. E é exatamente isso que está acontecendo. Uma libertação silenciosa, porém poderosa. Uma reconstrução interior que ninguém vai ver sendo feita, mas que todos vão notar nos resultados. Você ouviu cada palavra até aqui e sabe, não foi por acaso. O que você sentiu enquanto escutava não foi apenas emoção. Foi a confirmação do céu de que essa mensagem foi escrita com o seu nome. Deus não apenas te viu, Ele te escolheu. E agora, Ele está selando esse tempo com uma resposta. Algo que estava travado por meses, anos, começou a se mover exatamente enquanto você dava ouvidos à voz dele. Não ignore esse sinal. O que começou agora é só o começo de uma virada que vai marcar sua vida para sempre. A restauração está vindo de dentro para fora. As respostas não serão genéricas, serão específicas. Aquela oração silenciosa que só você e Deus conheciam. Ele ouviu. E mais do que ouvir, ele já enviou a resposta. O céu se moveu, e nada poderá impedir o que foi liberado. Agora é a sua parte. Não deixe essa palavra morrer aqui. Declare com fé nos comentários: eu recebo o milagre que carrega meu nome. Escreva com convicção, porque quando você libera a fé em palavras, o céu age com ainda mais força. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, alguém que também precisa de um toque divino urgente. E se ainda não se inscreveu, se mantenha por perto. Aqui cada palavra é um reencontro com um que Deus já escreveu sobre você. E lembre-se, todos os links estão na descrição para te ajudar a continuar firme nessa jornada. Cada clique ali é uma semente lançada para o seu crescimento espiritual. Você não está sozinho. Você faz parte de um propósito eterno. Agora vá com um coração cheio de fé, porque o que começou aqui vai florescer diante dos seus olhos. E em breve, você voltará para testemunhar: o milagre chegou. E ele tinha o meu nome.